Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo esteja conosco nesse momento em que nós queremos refletir, especialmente no versículo de número 9 do texto de Eclesiastes, no capítulo de número 1. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Podem sentar-se. Coelet, em hebraico, é uma palavra que traz a ideia de orador. Orador é aquele que fala a uma reunião de pessoas. Coelet, em hebraico. A Septuaginta, que é a primeira tradução do Antigo Testamento para o latim, traduz a palavra hebraica Coelet para Eclesiastes. E é assim que ela também aparece nas nossas Bíblias, Eclesiastes. Mas se formos traduzir, de fato, a palavrinha Eclesiastes para o português, uma possível tradução seria simplesmente o sábio, ou então o orador sábio. O sábio ou Eclesiastes normalmente é atribuído a Salomão, rei de Israel entre os anos 970 a.C. e 931 a.C. E o texto de Eclesiastes é um texto um tanto confuso e até enigmático. Trata-se, na verdade, de um ensaio apologético. O que é um ensaio apologético? Apologia é uma defesa. Uma defesa. É isso que o sábio de Eclesiastes faz. Ele defende a vida de fé num Deus que se mostra generoso. Coelet faz isso, portanto, o sábio de Eclesiastes. Essa apologética, ou então essa defesa que o sábio de Eclesiastes faz, ele a faz utilizando-se de códigos binários, aquilo que nós chamamos de códigos binários. Exemplos: verdade versus erro, sabedoria versus tolice, otimismo versus pessimismo, código binário. Percebam, o livro de Eclesiastes está cheio desses códigos. E o propósito do orador, do pregador de Eclesiastes, é justamente mostrar o horror e a tolice das alternativas humanas aparentemente sábias. E, por outro lado, o objetivo dele é mostrar a alternativa realmente sábia. E essa alternativa realmente sábia, apresentada pelo autor de Eclesiastes, está atrelada ao temor do Senhor. O temor do Senhor. O sábio de Eclesiastes, portanto, ele estabelece os limites. Estabelece limites não apenas para a sabedoria humana, mas estabelece os limites de todo e qualquer recurso humano que tente oferecer sentido para a vida sob o sol. A vida humana, aqui, eu e vocês, nós, aqui nesse mundo. É como se Eclesiastes colocasse um guarda na fronteira, um guarda que evitasse toda e qualquer resposta de sentido oriunda da razão humana, oriunda de qualquer tipo de autoconfiança humana. Assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio não apenas da sabedoria para o autor de Eclesiastes, mas é também o princípio para a alegria, para a satisfação, para uma vida que vale a pena ser vivida. O temor do Senhor é apresentado aqui como esse grande princípio. Por isso, caro ouvinte, você é meu convidado para, a partir de hoje, a partir de agora, trilhar sob o sol essa senda, ou esse caminho proposto pelo texto de Eclesiastes.
Esse caminho, ou essa trilha proposta pelo autor de Eclesiastes, passa por várias experiências. Pela experiência da busca pelo sentido da vida na sabedoria humana. Passa pela experiência da vida prazerosa e da busca de riquezas em busca de sentido para a vida. E o autor de Eclesiastes também passa pela experiência de buscar um sentido último para a sua existência na vida ética, na vida justa e íntegra, a vida moralizada. Mas essa senda, essa caminhada por esses diversos lugares, esse atrito por esses diversos momentos na sua vida mostrará, ao final, que se nós não nos colocarmos em humildade, em verdadeiro temor e fé diante de Deus, a nossa vida não encontrará o real e pleno sentido. Por isso, volto a dizer, a proposta do autor aos Eclesiastes é de que vivamos em verdadeiro temor e amor a esse Deus que controla o universo e que nos conhece. Na primeira parada, portanto, dessa nossa trilha, nós vamos discutir sobre o tema, pode passar ali, está Salomão, nada de novo sob o sol. Essa é a primeira parada nessa trilha sob o sol. E percebam, podem deixar a Bíblia de vocês aberta aí, diante de vocês, em Eclesiastes, já de cara, ali no 3º versículo, o Eclesiastes nos coloca diante de uma das perguntas mais importantes da nossa vida. No versículo 3, ele pergunta: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Pode passar ali. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Se nós olharmos do nosso ponto de vista, ou seja, debaixo do sol, do ponto de vista meramente humano, qual seria a resposta a essa pergunta? Não há nenhum proveito. Não há nenhum proveito, e é isso o que ele quer nos mostrar um pouco adiante, nos versos 4 e 5. Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Os antigos gregos, entre eles essa figura que aí está, Homero, que viveu mais ou menos na época de Salomão, 928 a 898 a.C., autor da Ilíada e da Odisseia, grande pensador, escritor grego antigo, ele e os outros grandes pensadores gregos dessa época pensavam exatamente isso que está aqui nesse primeiro trecho do texto de Eclesiastes. Ou seja, diziam eles que na natureza, no universo, tudo está onde só poderia estar. Vou passar ali. Tudo está no seu devido lugar, necessariamente. Assim diziam eles. Ou seja, tudo que faz parte do todo, tudo que faz parte do universo tem o seu lugar certo para estar no interior desse todo. Assim, o Sol está no único lugar em que poderia estar. Os rios só correm para a única direção que poderiam correr. A água só está no único lugar em que poderia estar. E esse mesmo raciocínio dos gregos antigos vale para as asas do pássaro, que só estão onde poderiam estar. Vale para as nadadeiras do peixe, que só estão aonde poderiam estar. Vale também para o coração da baleia, e assim por diante.
Acredito que você já entendeu, mas talvez esteja se perguntando: e eu? E nós? E o ser humano? Será que eu estou no único lugar que eu deveria estar? Será que é esse o meu lugar ao sol? Os antigos gregos, entre eles Homero, vai responder positivamente. Você só está aonde deveria estar. O homem faz parte do todo, pensavam eles. Fisiologicamente falando, faz muito sentido, porque o nosso pulmão só está onde poderia estar. O nosso joelho também só está onde poderia estar. Ele não poderia estar no lugar do nariz. Está aonde deveria estar. Isso vale para o nosso corpo físico. Para a filosofia dos gregos antigos, portanto, esse todo o universo do qual nós também fazemos parte, não seria o que é se não fôssemos aquilo que somos. Por isso, dentro dessa linha de raciocínio, o homem, o ser humano também, segundo os antigos gregos, só está aonde deveria estar nesse universo, no seu lugar próprio, no seu lugar natural. Basta descobrir aonde é esse lugar. Esse é o pensamento dos antigos gregos. E Eclesiastes faz referência a isso, embora não cite. Porém, é aqui justamente que começam os problemas. É aqui que começam os problemas. Fato é que o ser humano, essa vida em harmonia com o todo universal, para o ser humano, nem sempre é alcançada assim com tanta facilidade. O ser humano precisa, e isso qualquer um de nós já deve ter percebido, muitas vezes o ser humano precisa fazer das tripas o coração para encontrar o seu lugar ao sol, para tentar permanecer ali, porque afinal de contas a vida muda. Ela não está pronta, não está dada como um lugar específico no universo. E Eclesiastes se dá conta disso. Eclesiastes fala sobre isso. Estamos sempre e quase o tempo todo correndo atrás para tentarmos nos ajustar ao contexto em que nós vivemos. E essa busca por ajuste, por encontrar o seu lugar ao sol, ela é cercada de monotonia, cercada de insatisfação. Por isso, continua o sábio no texto de Eclesiastes: todas essas coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez, e o que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Contrariando o pensamento dos gregos dessa mesma época, o Eclesiastes, o orador, atenta para o fato de que aquilo que nos cerca, essa busca por um ajuste diante da sociedade em que vivemos ou do universo em que nós nos encontramos, ela não satisfaz de forma plena. Estamos sempre correndo atrás. Sempre correndo atrás. Aliás, pense bem, quem nunca foi incomodado com aquele sentimento de fome, de insatisfação com a vida? Quem nunca foi incomodado com esse tipo de sentimento? No fundo de nossa alma sempre brota uma certa insatisfação existencial, aquele palpitar oculto do coração que cochicha no nosso ouvido, nos dizendo que algo não está como deveria estar. Algo deve estar fora do seu lugar. É preciso melhorar as coisas, eu preciso melhorar, enfim. Quem nunca teve esse tipo de sentimento de desajuste diante do universo ou da sociedade? O que mais a minha vida precisa para valer a pena? E aí, nós nos encontramos novamente. Pode passar mais um ali.
todas essas coisas levam a gente ao cansaço. Essa busca, essa correria, essa tentativa frenética de ajuste ao todo leva a gente ao cansaço. Talvez eu esteja falando palavras um pouco difíceis. Um exemplo bem prático pode nos ajudar. Pode passar ali. A criança é desde cedo orientada pelos pais de que para ser alguém na vida ela precisa frequentar a escola. Mas daqui a pouco os pais já percebem que isso não basta. Para ser o melhor, para ser alguém na vida, ela vai ter que correr atrás e no contraturno da escola precisar fazer aulas de inglês, de preferência inglês australiano, aula de balé, aula de piano clássico, judô e, na parte da noite, reforço de matemática e física quântica. Um pouco depois, já adolescente, pode passar ali. Já adolescente, esse mesmo jovem é lembrado, é informado de que para a sua vida valer a pena, ele precisa se esforçar ainda mais. Ele precisa, pode passar ali, passar num vestibular. Mas não pode ser qualquer vestibular, tem que ser numa universidade reconhecida, um curso conceituado, de preferência nota 7, na CAPES. Esse jovem se esforça, passa no vestibular, 10 semanas, 12 semanas depois de iniciar o primeiro semestre, lá está ele. Lá está ele. Não vê a hora da formatura. A vida boa só começa depois da formatura. Até lá, ainda muito esforço pela frente. Felicidade mesmo só depois de formado. Com o diploma na mão, ele é informado de que precisa arrumar um segundo emprego, talvez, para que a vida possa valer a pena. Para que o sentido da sua vida, ou para que ele possa se ajustar a esse universo em que vive, ele precisa talvez fazer um mestrado, uma especialização, ou algo assim. Mas aquele sentimento de vazio permanece. Aquele sentimento de vazio permanece. Aquele ajuste ao todo ainda não aconteceu. O seu lugar ao sol ainda não foi encontrado. Você precisa se casar, alguém diz para ele. Pode passar ali. Talvez assim encontre o seu lugar ao sol. Aí sim, a felicidade perfeita. Plano. E tudo se repete de novo. Certo? Tudo se repete de novo. Alteram-se os objetivos, alteram-se os contextos, as metas mudam, os desejos mudam e o vazio permanece. O vazio permanece. Tudo se resume a essa experiência do sábio. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito será feito novamente. E é engraçado, se nós observarmos isso, cada nova geração acredita que a sua geração agora sim vai mudar tudo isso. E o que acontece? Tudo se repete. Agora acredito que você deve ter entendido, é sobre isso que Eclesiastes nos fala. E esse é o assunto de Eclesiastes. A vida tem momentos de insatisfação, de inquietude, de desajuste. Como satisfazer isso? Como encontrar o real e pleno sentido para a vida? Do que o ser humano carece para que a sua vida tenha sentido e seja ajustada? O que é preciso para a vida valer a pena? Ou então, nas palavras do autor de Eclesiastes, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A resposta a essa questão, se nós formos honestos e sinceros conosco mesmos e se considerarmos a vida numa perspectiva unicamente terrena, secular, a resposta a essa pergunta é que não há
proveito nenhum. E essa é uma lição dolorosa que o sábio de Eclesiastes aprendeu por experiência própria. E cá entre nós, é uma lição que a maioria de nós também aprendeu ou vai aprender por experiência própria. Por experiência própria. Dando a cara a tapa. Amados irmãos, vou passar ali. Um navio de passageiros aguardava, próximo à foz de um grande rio, a autorização para entrar no porto, para ancorar. Aquele trajeto final do navio, até chegar no porto, era talvez um dos mais perigosos da viagem. Além disso, o piloto do navio era ainda um jovem bastante inexperiente. E isso preocupou o capitão do navio, que foi perguntar ao jovem piloto: meu jovem, você conhece todos os recifes, todos os bancos de areia e os lugares rasos deste rio? Ao que o jovem piloto, disse ao seu interlocutor: capitão, eu de fato não sei, eu não conheço todos os recifes. Também não conheço todos os bancos de areia, mas se o Senhor, com toda a sua experiência, se o Senhor me indicar o corredor, se o Senhor me indicar o caminho, a trilha por entre esses recifes, por entre esses bancos de areia, certamente conseguirei conduzir o navio com segurança até o porto. O sábio de Eclesiastes é como o capitão desse navio. E embora a maioria de nós só irá aprender enroscando ou até se chocando em muitos desses recifes e bancos de areia que aparecem na trilha sob o sol, pelos caminhos da vida, ainda assim, fica o conselho para que ouçamos o que o Coelet, Eclesiastes, o sábio, tem a nos dizer. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. E deseja compartilhar conosco, deseja compartilhar com os seus ouvintes através desse belíssimo discurso. Ele nos alerta para a ilusão de ótica. A ilusão de ótica, miragens. Nos alerta para a vaidade, que nos leva muitas vezes a correr atrás do vento. Por isso, não perca. Nas próximas semanas nós vamos refletir sobre as tentativas do Coelet em ajustar a sua vida. Na semana que vem nós vamos ver a primeira tentativa de Eclesiastes a ajustar-se ao todo do universo. Vamos falar do primeiro recife no qual o Coelet chocou o seu navio. Vamos falar da primeira miragem que o enganou sob o sol. Tudo isso na tentativa de encontrar a trilha por entre os recifes e bancos de areia para o porto seguro. Hoje, aqui, nesta que foi a nossa primeira parada, nós somos alertados de que não há nada de novo debaixo do sol. O mundo é marcado por vaidade, pela ilusão, é como correr atrás do vento, é tudo como uma miragem. Fomos alertados de que, como escreveu Paulo de Tarso, anos depois, se a nossa esperança e se as nossas expectativas se limitam ou se restringem à presente vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Eclesiastes também nos apresentará o Deus vivo. O sábio nos apontará o caminho sobremodo excelente, como também fez o apóstolo Paulo anos depois.
Caminho este que o mundo não pode oferecer. Ele vai nos apontar para aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus, que, aliás, Jesus nos chama para conhecê-lo em espírito e em verdade. Afinal de contas, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Não foi Ele quem disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados? Amém.